E porque Deus, Ele vai salvar os judeus. Todos? Não vai salvar todos. Mas Ele vai cumprir com o remanescente que crê em Cristo a promessa que Ele fez a todos. O apóstolo Paulo disse que não serão todos os judeus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo disse que não serão todos os judeus que serão salvos. Não serão as posteridades de Abraão, mas a posteridade, aquela que crê em Cristo. Então, no final da grande tribulação, um remanescente reconhecerá Cristo na sua manifestação em glória e o receberá como Messias na sua volta. E aí esse remanescente será salvo, contando com todo Israel sendo salvo. Será salvo é o remanescente. E esses judeus de hoje, qual a esperança deles? Cristo. Não, os que de nós hoje? é todos que é Cristo. Os Desculpa. judeus ortodoxos, qual é a esperança deles nos dias de hoje? Quem vai vir para eles? Eles esperam quem? Cristo, Messias. Eles esperam também. Usa a palavra grega, eles esperam eles vir a primeira vez. Eles não creram em Jesus, mas eles esperam o Messias. Sim, eles creem que aquele que veio não era falso. Mas o Messias, da mesma forma qual nós, que vai vir de Deus, filhos de Deus, não. Como será então? O Messias triunfante. Messias triunfante. Que nascerá de uma mulher, da mesma forma. Que vem para vencer. Que vem para vencer. Nascerá de mulher, mas que vem para vencer. Então vai ser como se fosse um grande líder. Isso, nada de sofrimento, nada de cruz, nada disso. Tem muitos capítulos ainda, né? E é por isso que a maioria será enganada, porque o que virá será um falso Cristo, um falso Messias, que trará uma falsa paz. Tá? Apocalipse capítulo 6, deixa eu ver se é o 6. Apocalipse, deixa eu ver o capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Não quer dizer que ele venceu. Ele saiu vitorioso e para vencer. Quem gosta de futebol já deve ter visto o jogo. O time está ganhando de 2-0. Ele vai ganhar. O outro vira e ganha de 3-2. Saiu vitorioso e para vencer, mas não venceu. Esse é o falso Messias. O falso Cristo, é o anticristo, que virá e enganará a muitos durante a grande tribulação e a muitos judeus. E aí você faz a minha aula virar uma aula de escatologia. Nós vamos lá no capítulo 9 de Daniel. Não vamos não, só estou falando que... tá, nós vamos lá para o capítulo 9 de Daniel e estudamos. Se eu fosse deixar a minha aula virar uma aula de escatologia, a gente ia lá para o capítulo 9 de Daniel e ia estudar 70 semanas. Mas eu não vou fazer isso. Mas como eu mostrei o anticristo, eu vou mostrar o verdadeiro Cristo, que virá em glória depois da grande tribulação. Embora alguns acreditam que ele virá no meio da grande tribulação, outros no final, né? Eu sou pré-millennialista e pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus virá antes da grande tribulação para o arrebatamento
virá de forma invisível e voltará 7 anos depois de forma visível, no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo e estabelecer o milênio. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Pois bem, vamos voltar aqui para a humanidade de Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Pode pregar hoje à noite, Marcelo. Já tem uma pregação. Já tem a pregação. Já. Qual que é, João? Lucas 1, 76. Ô professor, não é enquanto a neve? Oi? O pessoal desse século XXI, os pastores, eles não gostam muito de pregar sobre a volta de Cristo, né? Sobre Apocalipse. Na sua opinião, você acha por quê? Eu acho que eles não gostam de pregar sobre a volta de Cristo, porque nós vimos aí o capítulo 19, diz que Cristo vem a cavalo, e eles só gostam de pregar sobre Ferrari. Então deve ser isso aí. Deve ser por isso. Andar de Fusca. E também Jesus disse lá que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eles gostam de pregar sobre apartamento na praia, casa em Dubai e tal. Deve ser por causa disso que o povo não prega muito. Meu Deus. Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Glória a Jesus. Pois bem, eu vou ler um versículo aqui para arrepiar cabelo de testemunho de Jeová. E se for careca, vai nascer cabelo para poder arrepiar. Jesus. Receba. Sou aqui, Pai. Se o testemunho de Jeová for careca, vai nascer cabelo nele para arrepiar. Foi através desse versículo que eu ganhei dos testemunhos de Jeová da região do Itaim Paulista o título de O Doido. Não bate na porta, não bate naquela porta não, que ali mora o doido. E até hoje eles nunca mais bateram na minha porta, isso já faz mais de 20 anos. Então vamos lá para essa bênção aí. 1 João capítulo 5, verso 20. A gente não quer rir, mas acaba rindo. 1 João capítulo 5, verso 20. Tinha um menininho de testemunho de Jeová, ele está até cabeludinho já depois dessa. 20 anos depois, agora ele está cabeludo. Nasceu o cabelo dele para poder arrepiar. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 20. Por favor. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Peguei a Bíblia do Jeovazinho, testemunho de Jeová pequenininho é Jeovazinho, né? Peguei a Bíblia GGzinho. Peguei a Bíblia do GGzinho
e peguei da mão dele nesse versículo. Porque na Bíblia deles tem vários versículos que falam da divindade de Cristo que estão modificados, mas esse aí eles esqueceram de modificar. Está desse jeito aí. A não ser que já passou por outra revisão e agora eles modificaram, porque já faz mais de 20 anos. Eu estou um tanto desatualizado, não sei se houve alguma revisão na Bíblia deles. Mas na da época, inclusive eu tenho ela em casa, só que eu não usei a minha não, eu usei a dele, que estava na mão dele. Desarmei ele, falei, dá a espada aí, mão para a cabeça, dá a espada aí. Aí ele deu a espada, eu abri esse versículo e li para ele. Falei, e agora, como é que faz? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele falou, daqui 20 anos eu volto. Encontrei ele lá na rua, mas ele não parou para falar comigo, 20 anos depois. Eu não sei porque eu falei isso, mas que eu falei. Jesus é o verdadeiro homem. Eu falei para quebrar o clima, porque cara feio nunca foi santidade. Domingo de manhã, um frio desse. Vou falar alguma coisa para... Jesus é o verdadeiro homem. Se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, da mesma forma, ela também afirma sua humanidade. E uma vez eu estava numa sala de aula, tinha vários irmãos, mas também tinha vários irmãos. Aí eu perguntei para os irmãos, vocês são 100% homens? Os irmãos somos. Eu falei, não são não. Que isso, professor? Aí como diz o povão, está tirando? Eu falei, vocês não são 100% homem não. E eu vou dizer para vocês, nem eu sou 100% homem. O senhor também não é não, o senhor também não. Cheio de defeito, contaminado pelo pecado, não. 100% homem é Jesus. Jesus é 100% homem. Nós não somos 100% homem não. Se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, da mesma forma ela afirma a sua humanidade. Esse ensinamento bíblico acerca do Jesus homem pode ser facilmente percebido nos textos que falam acerca de seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 5. Quem melhor fala da humanidade de Cristo é o Dr. Lucas, porque ele fala do ponto de vista de um médico falando, um médico de família, como se fosse um médico de família falando, e fala do ponto de vista humano. E Lucas mostra Jesus, mostra a humanidade de Cristo, porque cada evangelho mostra Jesus de um ponto de vista. Mateus mostra Jesus do ponto de vista Mateus mostra Jesus do ponto de vista judeu. Marcos mostra um Jesus missionário, Jesus servo, Jesus trabalhador para os romanos. E Lucas mostra um Jesus homem, mostra a sua perfeição, a beleza da sua obra. Lucas é também chamado de o Evangelho da Alegria, que só em Lucas tem os 2 cânticos de quando Jesus nasceu, o Benedictus e o Magnificat. São os 2 cânticos, é um cântico cantado por João Batista e o outro por Maria, por Isabel, perdão. O Benedictus e o Magnificat. E ele é também chamado de Evangelho das Mulheres, porque é o que mais ressalta a participação das mulheres no ministério de Cristo, no seu nascimento e no ministério dele. Então vamos ver o Dr. Lucas falando sobre isso. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Por favor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse.
Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Olha aí. É um quadro totalmente humano, não é isso? É uma família humana, uma mulher grávida, com uma criancinha humana no seu ventre, cumprindo uma lei humana. Um quadro totalmente humano, mostra totalmente a humanidade de Cristo. Crianças, me ajudem, por favor. Alô? É que fica aquela vozinha baixinha junto. Eu estou ficando velho, estou ficando rabugento. Lucas capítulo 2. Capítulo 40. Lucas capítulo 2, versículos 49 ao 52. Lucas 2, do 49 ao 52. As nossas crianças já são uma bênção, elas já ficam bem quietinhas. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Olha aí, um menino que era sujeito aos pais. E o pessoal fica procurando o que aconteceu entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Porque a Bíblia não diz. Ele vai aparecer de novo lá no Jordão sendo batizado por João Batista. Mas ela não diz explicitamente, mas cada vez que ela diz que o menino crescia em graça para com Deus e para com os homens, ela está falando do crescimento dele. Crescia em graça para com Deus e para com os homens. Aí ele tinha 12 anos. Quando é que um menino está crescendo em graça para com Deus e para com os homens? Em alguns lugares do Brasil se fala, ele está ficando taludinho. Eu lembro que os meus filhos, quando foram crescendo, tinha uma vizinha, ela era lá de cima, acho que lá do Pernambuco, dos lados lá, um lugarzinho aí onde uma certa pessoa foi e não trouxe casa de charque para nós. E ela falava dos meus filhos: seu João, os meninos estão ficando taludinho. Entre 15 e 17 anos, quando a criança vai crescendo. Não é isso que o texto está dizendo aí, entre aspas? Lê de novo, por favor. Olha o que o texto está dizendo aí, entre aspas. Vai falar de Shark também, não, né? Oi? 49, a partir do 49. A partir do 49. Vamos lá. E eles lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus. E o menino ficava taludinho. Em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. É uma passagem da vida dele. Ele está ficando grandinho, como a irmã gesticulou, ele está ficando grandinho, está ficando forte, e crescendo em sabedoria para com Deus e para com os homens. E o fato de dizer que ele crescia em sabedoria também realça a sua humanidade,
Porque ele estava aprendendo, igual qualquer outro menino aprende. Ele não foi assim, ó, agora já sabe tudo. Não, ele foi aprendendo. E até a sua própria atividade, ele foi tomando consciência dela com o passar do tempo. Você já pensou um menino de 8 anos de idade, 9 anos de idade, brincando ali debaixo da mesa, como estão brincando as nossas crianças ali, e sabendo que é Deus? Será que não ia dar um treco na cabeça dele? Ele, ao mesmo tempo que ele está brincando, ele está sabendo que é Deus. Ele foi tomando consciência da sua divindade ao passo em que ele foi crescendo. Ele vai tomando consciência da sua divindade. Ele vai lendo o Antigo Testamento, lendo a Torá, vai lendo, vai aprendendo, vai à sinagoga, está com o seu pai, está com a sua mãe, e vai percebendo que os textos apontam para ele, se cumpre nele, e a sua personalidade, o seu emocional, todo vai sendo preparado para o seu ministério terreno e posteriormente para a sua crucificação. E Deus está com ele durante todo o tempo, que tanto é que quando chega na hora, um pouco antes dele ser preso, ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Não é o cálice da morte. Tem gente que faz uma complexidade nisso e escreve tantas coisas acerca disso. É legal estudar, é legal estudar, é legal buscar a complexidade e a profundidade do assunto, porém, que cálice era esse? O cálice da morte não era, porque ele já tinha dito que ninguém ia tomar a vida dele, ele ia dar a vida, porque ele queria dar, porque ele veio para isso, e depois ia tomaria de volta. Então o cálice da morte não é. O cálice da morte não é. O cálice do sofrimento também não é, porque ele já sabia e até já havia dito aos seus discípulos que ele haveria de sofrer. Só que com uma coisa para si: o cálice da separação entre ele e Deus. Aquela separação momentânea em que Deus se retira e fica observando o Filho sendo oferecido a ele como sacrifício. E a Igreja Católica, a tradição romanista, não o povo católico, não o nosso vizinho que é católico, aquele nosso parente que é católico, não. A tradição humanista, a tradição católica, colocou em Jesus um fraldão. Desenharam Jesus na cruz de fraldão. Que é um fraldão que colocaram nele. Pois é, mas eu quero vos dizer que aquilo não existe. Jesus foi crucificado nu. Estava nu. Tanto estava nu que houve 3 horas de trevas. Porque o pai escondeu a nudez do seu filho na cruz. Crucificado nu. E a Bíblia fala que houve trevas. E a história como é que é o nome da ciência? Da meteorologia, a história da meteorologia romana, que é muito antiga. Os romanos há muito tempo mediam a temperatura, procuravam prever as estações, até para se locomover nos casos de guerra, tomar conta das fronteiras, se ia fazer muito frio, se ia fazer muito calor, como é que os soldados precisariam estar prevenidos para o tempo, para a estação. Então, há muitos séculos eles já tinham uma meteorologia. E a história da meteorologia romana registra tanto o terremoto que houve, quanto o eclipse. E a Bíblia diz que houve trevas. E disse poeticamente que o pai escondeu a nudez do seu filho na cruz do Calvário. Só
Só que a do filho foi escondida. A nudez do filho foi escondida. Mas a nudez de Satanás foi revelada. O apóstolo Paulo diz que ele desfilou nu na frente da sua própria tropa. Será que eu encontro isso? Como é que eu estou de Bíblia? Preciso melhorar. Colossenses, cadê? Nessa Bíblia tem Colossenses? Meu Deus, a minha Bíblia está com a folha colada. Bíblia de crente com folha colada, hein? Filipenses capítulo 14, capítulo 2. Colossenses, perdão. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler, tá? Amém. Versículo 14 e 15. Quando, havendo riscado a célula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pegou a célula, a nota promissória do nosso pecado, onde estava registrada a nossa dívida para com Deus, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. E despojando é vencendo, tomando tudo que está sob o domínio do outro, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Isso aqui é uma metáfora tirada de um fato militar. Quando um grande general vencia o outro, ele arrancava as roupas dele e fazia ele desfilar nu diante das duas tropas, da dele e da tropa que o havia vencido. É disso que é tirado. Então o pai escondeu a nudez do seu filho na cruz do Calvário, através das trevas, das 3 horas de trevas que houveram. Mas a nudez de Satanás não. Na vitória de Cristo, a nudez de Satanás ficou exposta. E vai piorar um pouquinho a coisa do lado dele. Não vai parar por aí não. E todas as outras limitações comuns. Já vou parar, que já deu meu horário. E todas as outras limitações comuns aos homens, como sentir fome, sentir sede, sentir cansaço, chorar e sofrer, chorar e até morrer. Por ser verdadeiramente humano, Jesus também podia ser tentado assim como nós. Porém, diferentemente de nós, ele sempre venceu as tentações e nunca pecou. Nós nem sempre vencemos. Às vezes, pecamos. Semana que vem, eu quero conversar, nós vamos encerrar, deu o nosso horário. Semana que vem eu quero começar retrocedendo para a gente pegar o fio da meada, aqui de Jesus é verdadeiro homem. Nós já falamos um pouco disso, então eu só revejo para nós, a semana que vem, pegarmos o fio da meada e continuarmos. Então marca aí o número do slide, tá? Nós vamos começar a semana que vem de Jesus é verdadeiro homem. Semana que vem não haverá aula, né, pastor? Não. Não? Não. Eu acho que não. A gente vai ter churrasco, não vai? Aleluia. Não, porque a gente vai ter o evento do sábado, varão. Sábado haverá um evento. O Marcelo acabou de entregar que depois do evento vai ter o churrasco. Já entregou, né? Já entregou, já saiu na gravação.
Pelo que falaram que vai ter carne para nós ficar uns 2 dias, né, mano? Então acho que no sábado e no domingo continua, né? Então, mediante a revelação do Marcelo de que no domingo nós estaremos na carne, no sábado tem culto, no domingo não tem aula. Quem manda é o profeta. Pode orar, por favor, pastor, para nós encerrarmos. E sábado venham para o culto no espírito, da carne só depois do culto. Aí sim. Amém. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Fica à vontade. Dentro dessa questão da humanidade de Cristo, né? No texto lá de Lucas 2,49, né? Ele fala, a mãe Maria e José está procurando ele fala, né? Não saibais que eu tenho cumprido os negócios do meu pai e tal. Como que se dá em Jesus ele sempre soube dessa questão paterna de Deus, ele ser realmente o Filho de Deus, o Messias, desde da sua consciência como ser humano, de criança, ou ele só se deu o fato, concebeu isso nele quando ele de fato assumiu o seu ministério? Não, ele já sabia. Vai se tornando cada vez mais claro para ele. Aí, aos 12 anos, ele já sabia da paternidade. Me convém cuidar dos negócios do meu pai. E não era dos negócios de José que ele estava falando. Era do negócio do Pai Celestial. Então, aí ele já tinha consciência. E essa consciência vai aumentando cada vez mais. Ele vai crescendo. Vai aumentando cada vez mais. Eu sei que o irmão não pensa isso, mas eu vou aproveitar o gancho porque é muito interessante. Alguns ensinam de uma maneira que parece que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Jesus sempre foi Deus. Na encarnação ele se torna homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E no batismo ele é do ponto de vista da religião, do lado humano da religião, habilitado para cumprir o seu ministério. É igual você diz assim, não, fulano já é um pastor, ele já tem chamado pastoral, mas por enquanto ele ainda está muito novo, ainda não é a hora da sua consagração. Jesus já é Deus, mas por enquanto ainda não é o momento dele começar o seu ministério. O ministério dele começa a partir do batismo. Agora ele não passa a ser Deus somente a partir do batismo. Tá? É como fazer uma comparação bem pobre, né? Bem pobre, mas que talvez ajude. É como uma pessoa que já sabe dirigir, mas ela tem que esperar ela ter a carteira de habilitação para poder dirigir direitinho sem ter problemas. Então ali ele é habilitado. Ele é habilitado. Tanto ele é habilitado que ele começa a ser reconhecido a partir dali. Ali, quando ele sai da água, o céu se abre.